Foi. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Sou Boa Franciele. noite. E hoje o tema que eu escolhi para falar é sobre o reiki, que hoje é um tema que eu pratico, né, lá dentro do centro também. E eu conheci o reiki através de um centro espírita, que era o anterior que eu trabalhava, e eu conheci ele através de uma terapeuta espiritual. E então, assim, eu não conhecia, eu conheci lá através dessa terapeuta. E eu me identifiquei muito com essa energia. Então, através de ter conhecido ela, como era o método de trabalho, eu fiz o curso de Reiki, né? E hoje eu sou reikiana e eu fiz até o nível 2. Para quem não sabe, o Reiki ele é dividido em três níveis, né? O nível um que é o de despertar, o 2 é o da transformação e o 3 é o da realização. Então, eu parei ali no nível 2. Então, deixa eu passar aqui. Então, gente, o Reiki ele foi criado no Japão por um monge budista chamado Mikao Usui. Ele ficou 21 dias isolado no monte, meditando e jejuando, e aí, através disso, que ele conseguiu chegar nessa energia, e depois, mais para frente, eu vou explicar alguns dos símbolos que ele utiliza também para poder complementar essa energia. O reiki, então, ele é um controle de energia através da imposição e movimentação das mãos. Ele, hoje, ele é considerado pela OMS uma terapia complementar, né? Podendo trazer cura, trazendo melhoras em alguma doença, né? Alguma dor que você tem, algum relaxamento. E é claro que isso também depende do merecimento do receptor, né? Não é porque eu estou aplicando que vai ter 100% aí de melhora de alguma coisa. Depende também da pessoa. Tomei um susto do cachorrinho. É, sobre a aplicação, né, dessa energia, ela é feita pela imposição de mãos, né, ela pode ser feita tanto à distância quanto no toque. Eu, particularmente, eu gosto de fazer tocando na pessoa, porque eu sinto que o calor que passa pelas mãos é muito maior e é muito real, e aí mais para frente eu vou explicar um pouco sobre isso. E também a distância, né? Hoje, o reiki à distância, ele atua até na quarta dimensão. Então, chega a conseguir tratar traumas do passado e até programar algum evento futuro. Então, assim, é muito bacana. Então, se eu quiser, eu posso enviar uma energia reiki para uma pessoa que está lá no Japão, por exemplo, que a energia ela vai chegar lá através do símbolo necessário. O reiki ele não tem nenhum vínculo religioso, né? Então, ele não tem restrições, ele se adapta a qualquer cultura, a qualquer crença, a qualquer credo, a qualquer idade. E o mais importante, quem está recebendo não precisa acreditar. Gente, o cachorro está atrapalhando, se eu vou fechar a porta. Não. Não precisa acreditar, né? Basta estar ali recebendo, e eu achei isso bem interessante, que ele vai receber o efeito ali da energia necessária. Apesar de não ter nenhum vínculo religioso, né? Como eu aplico em um centro espírita, às vezes acontece de eu sentir algumas coisas aí no meio do, do processo de estar aplicando, né? Mais para frente eu vou falar também um pouco sobre isso para o próximo. Então, o significado do reiki, né? Aqui eu coloquei rei divino e ki vital, que são as energias. O que isso quer dizer? Que o rei, ele significa universal, né? Referindo ao aspecto espiritual. E o ki
é a energia vital, individual, é a nossa energia, é a energia que a gente necessita para estar aqui, para a gente estar com vida. Então, assim, um reiki é um processo de união dessas duas energias, para ficar assim o entendimento. Porque tem gente que confunde um pouco o reiki com passe. O objetivo é o mesmo, né? Melhorar a pessoa, trazer cura, mas o método de trabalho ele é diferente. E aí eu coloquei harmonização e reposição energética. Então, quando se fala em harmonização, é de um conjunto de todas as nossas saúdes, né? Da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, de quem está recebendo, né? E a reposição energética para manter ou recuperar a saúde da pessoa. Então, a principal função que a gente tem ao ativar as energias dos chakras é equilibrar essas energias, promovendo uma sensação de bem-estar, de harmonia consigo mesmo e com o próximo. Por quê? É interessante porque quando eu estou aplicando o reiki, a energia não é somente para a pessoa, acaba que a energia acaba passando um pouco em mim também. Então, o ato de tocar na pessoa, isso já é algo antigo, não é de agora, né? Porque quando, por exemplo, se você tá com alguma pessoa e ela tá passando alguma dor, ela tá sentindo alguma coisa, a primeira intuição que a gente tem é o quê? É encostar naquilo. Então, a primeira reação que é a gente colocar a mão sobre aquela área dolorida, por exemplo, porque o toque humano ele gera um calor, ele gera um conforto para a pessoa. Então já vem disso. Então, o reiki ele é considerado como uma das maiores forças para a evolução pessoal, né? Um caminho de harmonização mesmo, de uma harmonização interior com o universo. O reiki ajuda a tratar, né, e melhorar, reduzir o estresse, ajuda na ansiedade, ajuda em dores de cabeça, em dores em geral, né? Aqui, aponta lá também até que dores musculares, se caso houver. E além de acelerar alguns processos de cura, igual eu falei anteriormente, depende muito do merecimento da pessoa também. E alivia dor com câncer. Eu já tive algumas experiências com uma mulher e ela tinha câncer, eu não sabia, na verdade. Ela estava fazendo um tratamento comigo. E depois que eu fiquei sabendo, porque eu comecei a ter reações físicas mesmo, eu comecei a ter muita afta na minha garganta toda, e as aftas vinham da parte daqui de baixo até no começo da língua. Lá. Peraí, que é isso? Aftas que eu nunca tinha tido na minha vida, porque eram aftas totalmente diferentes das que eu já tinha normalmente. Então, muito branca, muito esquisita, passava remédio, fazia tudo que você pensar e não resolvia. E essa, sim, era uma senhora, e ela fazia tratamento comigo também toda semana. E a última vez que ela foi, eu comentei com ela, eu falei, nossa, tô ruim, custava conversar, custava beber água, custava comer. E eu comentei com ela, ela falou assim, Fran, toma leite. Eu falei, por quê? A senhora tem esse machucado, essa afta, que eu acho que é afta? Ela falou assim, tenho toda semana. Eu falei, mas por quê? Ela, é porque faço quimioterapia e isso é a reação da quimio. E aí eu falei, agora entendi. Por mais que eu fale que não tem vínculo religioso, nesse caso eu puxei o que ela estava sentindo, o que ela tinha. Então, assim, é interessante. Esse dia me marcou muito, porque eu realmente estava no começo, eu realmente achava que, não vou sentir nada, não vou ter nada. E da mesma forma que já aconteceu de eu aplicar reiki numa pessoa, vamos supor, com muita dor de cabeça, e depois eu puxar aquilo para mim. Então, não é exatamente só o reiki que eu acabo utilizando, eu acabo incluindo outras coisas, vamos falar, espirituais, né, junto, né, para poder aplicar.
a prática, ela pode ser a prática do reiki, né? Que ela transforma a energia nociva em benéfica. Que é como é um ato de amor, né? Em frente a todo esse poder que essa energia tem. Vamos para o próximo. A energia fica à disposição 24 horas. É interessante eu falar sobre isso, porque o reiki, ele não tem uma hora certa para ser aplicada. Então, assim, a qualquer momento, se eu precisar, ou se um próximo está precisando, independente do lugar, independente do horário, ela está sempre à disposição. E outro ponto que é importante é que quando a pessoa que recebe essa energia, ela fica por até 7 dias no corpo de quem está recebendo. É claro também que depende das atitudes dessa pessoa, das atitudes, dos pensamentos, porque eu faço a minha parte, né, de estar ali aplicando, e assim como é, na espiritualidade, a gente faz a nossa parte, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. Então, a pessoa sim precisa tentar permanecer com aquela vibe de paz e amor, vibrar energia boa para o seu caminho, para aquela energia ficar ali correndo, né? Esses 7 dias, porque geralmente a aplicação de reiki ela pode ser feita uma vez por semana. Então, dá o tempo certo de poder estar complementando o tratamento. Ela atua nos corpos físico, mental. Oh, gente, voltei. Atua nos corpos físico, mental, emocional e espiritual, trazendo o equilíbrio, né? E não tem efeito colateral. Então, não causa danos, qualquer pessoa pode estar recebendo essa energia, acreditando ou não, tendo consentimento ou não. E é uma energia inteligente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso aplicar reiki em uma pessoa e não saber o que ela tem. Eu posso aplicar reiki numa pessoa sem saber qual o objetivo que ela está ali buscando. Por quê? Quando eu faço toda a intenção, me conecto à energia e eu estou já com as minhas mãos na pessoa, a energia sabe o que que a pessoa precisa. Então, essa energia, ela vai até a causa ou a origem do problema, do desequilíbrio, e se adapta ali à pessoa. Então, já acontece não, na maioria das vezes, quando eu estou aplicando o reiki, eu vejo de acordo com o calor das minhas mãos. Então, aonde eu sinto maior onda de calor, eu sei que é ali que é onde que está precisando mais. E mantenho até eu achar que esfriou, mantenho até eu achar que fala, não, já tá bom, porque não tem um tempo específico, né? Principalmente ali no centro, que a gente atende mais pessoas, não é algo que eu posso deixar 1 hora ali com uma pessoa só. Então, eu tento ver em quais pontos que a pessoa precisa mais, eu tento focar mais neles. E aí eu sigo. Quem que pode receber o reiki? Pessoas, animais e plantas, né? Tanto um quanto outro pode receber essa energia, inclusive se auto-aplicar. Então, já teve várias vezes que eu já precisei aplicar em mim mesma e foi muito benéfico, realmente, principalmente em algumas situações mais específicas. Inclusive, quando termina o curso, uma das situações, depois que você termina o curso, antes de você aplicar no próximo, você tem que ficar 21 dias aplicando em si. Então, é muito bacana. Aqui eu vou trazer um pouco dos chakras. Aqui, provavelmente, em alguns estudos anteriores, já foi falado sobre isso, né? Então, eu vou fazer só uma passagem rápida aqui sobre os chakras. Peraí, deixa eu só aceitar o pessoal aqui. É, então, vamos lá.
A energia Reiki, para quem não sabe, ela é baseada em cima dos 7 principais chakras, né, que são os centros de energia que a gente tem espalhado no corpo todo. A gente usa os 7, mas a gente tem milhares no corpo todo. Então, cada chakra ele é representado por uma cor, né? Cada um deles tem um movimento, cada um deles tem um tipo de energia. E para poder, assim, exemplificar, aqui tem o desenho de cada um deles, né? A corzinha de cada uma deles aqui, mas o chakra, ele é representado como se fosse um cone. Então, por exemplo, a gente tem um chakra, que é o que fica situado aqui, por exemplo, no meio da sobrancelha, que é o terceiro olho. Então, o formato dele é como se fosse um cone, assim. Todos eles têm esse formato. Então, e depende, porque cada um tem uma quantidade de pétalas, cada um gira de uma forma, porque o chakra, ele fica girando, o centro de energia, ele fica girando. Então, cada um tem um movimento, cada um tem uma cor, cada um tem uma quantidade de pétalas específicas. Então, uma passagem rápida aí sobre eles. Eu vou começar pelo chakra básico, que é esse primeiro, que é o lá de baixo. Ele fica situado entre as genitálias e o cone dele ele fica voltado para baixo, lá para o chão. Por quê? Porque ele representa a nossa sobrevivência, ele representa a nossa vitalidade, a nossa segurança, e é a conexão que a gente tem com a Terra. Subindo, tem o sexual ou umbilical, ele fica situado próximo ao umbigo, e ele representa toda essa energia sexual, essa energia de criatividade, de relacionamento. O próximo é o plexo solar, que ele fica situado próximo ao estômago, e ele representa todo o poder da sua própria vida mesmo, a sua identidade pessoal, a sua autoimagem, a sua autoconfiança, né? E aquela pergunta, como estamos digerindo as nossas emoções? Por isso, estar ali próximo do estômago, né? Da boca do estômago. O próximo é o cardíaco, situado aqui próximo ao coração. Então, ele representa as nossas emoções, o amor, o perdão. O laríngeo, que próximo da garganta. Então, representando a comunicação, a expressão. E é muito, assim, depois que a gente começa a entender melhor sobre os chakras e ver o quanto eles têm conexão com o nosso físico, se acontece alguma situação comigo, por exemplo, do laríngeo, que é a comunicação, que é a fala, se eu percebo que eu quero falar algo e eu não falo, eu sei que no outro dia eu já vou ter dor de garganta, é fato. Então, assim, isso sempre acontece comigo. Então, está muito linkado com o físico. Então, o mau funcionamento de um chakra, ele sim pode acarretar algum problema futuro. O próximo é o terceiro olho, que eu falei, que fica aqui no meio da sobrancelha. Ele representa a intuição, ele representa o raciocínio, ele representa a clarividência. E o último, que é o sétimo, que é o coronário, que fica no topo da cabeça. Ele também, assim como o básico, ele fica voltado para cima, porque é a conexão com o espiritual, ele representa esse tipo de conexão. Então, sobre os chakras, passei assim rapidinho, depois, acredito que já tenha tido um estudo falando mais aprofundado sobre ele, porque é muita coisa para se falar, então, assim, passei rapidinho aqui, só para a gente ter uma noção da conexão que tem do chakra com o Reiki. Próximo slide, a gente está falando sobre os bloqueios nos chakras. O que são esses bloqueios? Os bloqueios, eles são nós que acontecem nesses centros de energia. Esses nós energéticos, eles são causados por excesso ou falta de emoções. Então, esses nós, eles vão entupir esse centro de energia e vai fazer com que a energia não flua. Então, sim, o chakra, ele fica girando. Então, se ele começa a ter um mau funcionamento,
ele vai parar de funcionar como deveria. Então, é como se fosse um ventilador. O ventilador você vai usando, vai usando, vai usando, e aí ele vai acumulando poeira, e você pode perceber que ele não vai começar a gerar como antes. A mesma coisa funciona. Se a gente não ir limpar, né, tudo direitinho, lá as hélices do ventilador, o processo dele lá, é a mesma coisa com a gente. Então, para de fluir a energia, para de ter um bom funcionamento e começa a prejudicar. Igual eu falei antes, o chakra ele está muito ligado ao físico. Então, assim, o desequilíbrio de um pode ser consequência de um problema futuro, de algum problema físico, né, que a gente tem. Então, sempre ataca o chakra primeiro. E um estando em desequilíbrio, ele começa a prejudicar os próximos. Então, por exemplo, se eu estou com um desequilíbrio no meu terceiro olho, ele vai começar a prejudicar o meu coronário e o meu laríngeo, vai começar a forçar eles a trabalhar mais. E você forçando os outros a trabalhar mais, vai prejudicando o restante. Então, é assim, é uma consequência de um do outro e vai virando um ciclo isso. Eu gostaria de mencionar aqui uma experiência que eu tive, às vezes vai ser meio polêmico aqui, mas é uma experiência comigo, tá? Foi algo que aconteceu comigo, então eu tenho como base eu. O que que acontece? Quando eu comecei a receber a energia do Reiki, eu não estudava, eu não aplicava o Reiki, eu só recebia. O rapaz que me aplicava, ele sempre falava assim, Fran, não adianta eu ficar aplicando Reiki em você, porque eu tinha piercing no umbigo. Não adianta eu ficar aplicando e você permanecer com esse piercing, porque ele está impedindo a troca de energia. E eu ficava assim, não, eu não vou tirar, porque eu gosto, né? Não me incomoda, não, 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 não. E fiquei por muito tempo insistindo nisso. Inclusive, aquela terapeuta espiritual que eu mencionei aqui no começo, que foi uma das que impactou, né, para me querer fazer o curso, ela falava, Fran, fica tranquilo, quando for o seu momento, você vai tirar o piercing, você vai entender o processo. Então, depois de um tempo, assim, um certo dia, eu estava indo para o centro trabalhar, e do nada, eu indo para o centro, começou uma dor muito forte na região do meu umbigo. Eu tinha muito problema na bexiga, eu tinha muito problema na lombar, eu tinha muito problema de intestino. A dor que eu estava sentindo era como se fosse a dor de bexiga mesmo, como se fosse uma infecção. Muito forte, muito forte, muito forte. Eu custei a chegar no centro, e nesse dia eu virei e falei assim: agora eu entendi, e a partir de hoje eu vou tirar o piercing. Então, depois desse dia, eu tirei, nunca mais coloquei, e eu nunca mais tive dores crônicas igual a essa. Então, igual lá no centro, que vocês têm o hábito de tampar o umbigo, eu não tampo. Eu não tampo porque, para mim, é como se fosse um banho de sal grosso. Para mim, funciona dessa forma. O banho, quando a gente toma banho de sal grosso, a gente não toma só o banho de sal grosso, a gente tem que vir com uma erva para poder equilibrar, porque o sal grosso, ele também ele tira as energias boas também, né? Ele te deixa assim, neutra. A mesma coisa acontece comigo quando eu tampo o meu umbigo. Então, assim, hoje, como que eu faço para me proteger? Eu ponho erva, eu ponho um pedaço de boldo, ou eu mesmo, com o reiki mesmo, tem métodos que a gente aprende para poder fechar os chakras, para aquilo não te atrapalhar, para aquela energia negativa do ambiente não te atingir. Então, por isso que hoje eu não utilizo o método de tampar o umbigo com a fita, por conta dessa má experiência que eu tive na vida do piercing. Vamos para o próximo. Aplicação. Então, assim, hoje tem todo um ritual que eu uso, né, para começar a aplicar o reiki. Então, eu ativo a energia do símbolo nas minhas mãos,
Tem a parte de concentração, tem a parte de eu começar a sentir as mãos mais quentes, né? E eu sigo muito, igual eu falei anteriormente, a intuição do calor das minhas mãos, porque tem alguns lugares específicos de certas pessoas, isso é muito individual, que emana mais energia do que em outro, ou seja, eu já percebo que naquele lugar específico a pessoa precisa de ter mais aquela energia, de manter ali por mais tempo um bom funcionamento do chakra. E eu sempre termino a sessão de uma pessoa sempre limpando as mãos, né? É sempre muito importante. A limpeza com água, a limpeza, se não tiver água, álcool. E até no curso que eu fiz, se não tiver nenhum nem outro, eu uso o método de esfregar as mãos e assoprar, que serviria também. Então, hoje eu sigo muito a intuição. Então, hoje eu não só ponho as minhas mãos, eu olho para a pessoa, é, quando a pessoa me dá a abertura, eu converso, eu tento puxar a língua da pessoa, ver se ela tem um problema de saúde, se ela tem insônia, se ela tem ansiedade, se ela é muito nervosa, porque para cada sintoma a gente trata de uma forma. Então, aqui eu coloquei cristais, né? Eu gosto muito de cristais também, porque ele auxilia de certa forma, porque existem hoje certos tipos de cristais que são específicos para cada chakras, né, os centros de energia. E os cristais têm o poder, sim, de equilibrar e proteger o corpo e absorver aquela energia. Então, assim, é um complemento. Ele remove o desequilíbrio da aura, ele dissolve e transmuta a negatividade. Então, existe um cristal para cada enfermidade ou doença, e eles podem ser usados para qualquer situação. E as suas energias curativas, elas são únicas. Então, assim, independentemente que existem, sim, 7 cristais para cada tipo de chakra, se eu percebo, por exemplo, se uma pessoa chega em mim e fala, eu tenho muito problema na coluna, eu pego uma pedra específica para que ajude no tratamento da coluna, por exemplo. Então, quando eu tenho a intuição de querer usar cristais, eu utilizo por essa forma. Da mesma forma, a cor, né? Inclusive, hoje eu estava atendendo um cliente, ai, como é que fala? Um consulente. E tava até a Selma me ajudando, e quando eu olhei para ela, me veio a cor dourada. Então, eu utilizo muito a cor para poder auxiliar na aplicação do reiki também. É intuição. Eu sei que para cada cor também tem um significado, mas tem coisas que acho que a reunião, o trem que está acabando, Felipe. Falta menos de um minuto. Você quer derrubar? Vamos derrubar e a gente começa de novo. Eu Entra no tenho, mesmo link, tá, pessoal? eu tenho que pausar aqui o vídeo? A hora que eu derrubar, a hora que você sair, ele grava sozinho. Ah, então tá. Então a gente volta já. Isso aí. Como é que eu digo aqui?